Alex, o cara que ajudou a nós a resolver o problema. Quando eu vi esse sistema da Realiza App, eu falei, cara, isso é muito bom. Mas tem novidade aí. Manda aí, Alex, que vai ser sua. Tem bastante pontos de melhorias aí, mas eu acho que aos poucos a gente vai entregando para vocês, tá? Uma coisa que a gente tem em mente é que sempre que a gente olha para o aplicativo, a gente tenta ver ele não como uma forma de burocratizar o processo, mas de tentar facilitar para vocês, que isso seja usual, que seja simples, que isso traga algum benefício para vocês de negociação, né? Aí, falando um pouquinho vou falar um pouquinho das funcionalidades e da novidade aqui, deixa eu compartilhar minha tela, que a gente vai começar a melhorar agora, né? A gente tem um ponto do aplicativo que ele é um pouco limitado por conta foi construído há 6 anos, né? Ele tem uma base aí de tecnologia que a gente precisava atualizar, mas a gente tem alguns pontos que a gente consegue melhorar aqui sem precisar refazer tudo, né? Um dos pontos que foi trago aí pelo pessoal do marketing é o ponto a questão das visitas, né? A gente não estava conseguindo mensurar direito os agendamentos de visita, o fluxo de visita nos stands, por um fato técnico que a gente tinha criado, né, uma regra de negócio que a gente criou no começo, que o corretor só conseguia agendar a visita se o lead estivesse no começo do processo. Então, às vezes, o cara já mandou pasta, já mandou documentação, mas aí depois que ele vai visitar, e não era possível a gente fazer esse tipo de agendamento ali, porque estava limitado tecnicamente. Então, essa é a mudança que a gente fez aí nos últimos dias, a gente isolou a visita, acho que o Igor vai entender um pouco mais tecnicamente, a gente isolou o status lá, que era uma etapa do lead, agora não é mais uma etapa da pasta, a visita é uma etapa à parte, que ela pode acontecer em qualquer momento da negociação, né? Então, isso a gente entendeu que estava limitando, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas antes, eu queria só dar uma repassada em tudo aqui com vocês. A gente tem, eu estou numa conta aqui que é a conta de administrador, mas vocês conseguem ver quase todos os menus aqui também. A gente tem um resumo aqui do que está chegando para vocês. A gente tem a pasta dos imóveis, né, que tem um material do produto. Acho que vocês pegam bastante material aqui, né? A documentação, consegue acompanhar os espelhos das unidades, a tabela de preço, o pessoal sabe aqui também. E tem a questão da landing page. Então, para quem nunca usou a landing page e não sabe onde ela fica dentro do produto, tá? Aqui, ó, tô no Varanda Park. Aqui embaixo, no final, a gente tem aqui o link para você compartilhar a sua landing page. Então, como que funciona? A gente gera uma URL para vocês, né, com o usuário de vocês ali, um código, e aí essa página puxa os dados seu ali em cima, e aí as informações aqui, se alguém preencher para chamar para contato, ele vai chamar você para conversar. Eu estava falando com os meninos esses dias, a gente quer até melhorar, soltar uma versão nova, essa versão aqui é antiga, da landing page, então tem algumas coisas que a gente pode deixar mais bonito, colocar um botão para chamar vocês no WhatsApp, enfim, a gente quer dar uma melhorada nessa página aqui, no geral, então acho que os próximos produtos aí já vai estar mais evoluída essa questão aqui, tá? Como eu falei, com essas últimas mudanças que a gente fez, a gente viu onde a gente consegue melhorar, então o que estava acontecendo? Eu estava um pouco limitado, né, um pouco limitado por conta da tecnologia, a gente falou, cara, não dá, porque tem que mudar muita coisa. Aí eu falei, cara, vamos tentar mexer o que dá para melhorar? Se a gente for ficar esperando sair um novo projeto, nunca vai acontecer nada e tem coisas aqui que dá para a gente ir melhorando, tem que ter que refaça o sistema todo. Um dos pontos era essa questão da visita e o outro ponto é a questão da landing page aqui. Então a gente vai conseguir trazer algo mais trabalhado para vocês explorarem, né? O Borella comentou aí rapidamente sobre o Imob né, que a gente tem. O Imob a gente é um aplicativo que a gente fez à parte, não tem muita relação com o Realiza, ele nem faz as funcionalidades que o Realiza App faz, mas a gente percebeu que essa função de landing page lá ajuda bastante os corretores, né? E a gente vai trazer isso para vocês aqui com um pouco mais de melhoria, tá bom? A gente aprendeu lá,
na outra ferramenta que a gente criou e eu consigo trazer algumas ideias de lá que a gente aperfeiçoou para cá, tá? Então, isso aqui será melhorado aqui para vocês, sem custo novamente, né? E como o Borella falou, isso tem custo, vou pedir para fazer hoje aí, alguém fazer para vocês, é caro, e esses argumentos, esses textos, essas imagens já vêm lá do marketing. Então, não é só fazer, é ter que pensar no material, isso tudo o marketing já pensa para vocês, ele não precisa nem de vocês terem esse trabalho, tá bom? Então, a gente tem aqui no app a questão da landing page, tá? Espero que vocês usem aí bastante essa parte. E aí a gente vem aqui para a parte nova, que é a parte de visitas, tá? Então, o que que eu fiz? A gente tem a parte dos leads, onde vocês vêm e cadastram o lead. Então, eu vou começar a atender um cliente, a primeira etapa do processo é ele estar na etapa lead. Então, você vem aqui, cadastra ele e ele fica com o status iniciado, certo? Qual que era a ideia? Aqui nessa etapa, você podia agendar uma visita ou fazer análise de crédito. Isso continua, os botões são os mesmos, eu nem quis mexer nos botões para não gerar muita confusão. Então, você tem os dois botões aqui, você pode seguir com a análise de crédito, subir a documentação, né, do cliente, ou você pode agendar a visita. E esse agendar a visita é que cai nessa tela nova que a gente criou. Então, aqui vocês vão colocar os dados do agendamento, né, do horário. Então, vou agendar para esse final de semana. Pode colocar uma observação aqui. E essa sessão de visita agora, ela é independente do andamento da pasta. Então, ela tem um histórico separado. Vai ficar, esse histórico aqui são as observações da visita. Então, por exemplo, vocês conversaram com o cliente e ele falou, cliente informou que vai levar a sogra e o sogro. Ó, então agora você pode colocar aqui, pode só reagendar aqui nesse caso, não está mudando a data, mas já salvou uma observação aqui embaixo, tá? Então, ó, já atualizou, isso vai ficando para vocês aqui como nova informação. Alex, o cliente me ligou, pediu para reagendar para domingo. O sogro dele não vai poder mais. Então, ó, vocês podem vir aqui, alterar, né? Solicitou alterar para domingo por conta do sogro. E aí vocês vêm reagindo o horário aqui para o outro dia. Então, isso independente, ó, vai ficando um histórico aqui para vocês, né, de tudo que foi anotado aqui. Então, qual que é a nossa ideia? É que isso não interfira na pasta, tá? E dessa forma a gente consiga ter mais adesão nesses agendamentos de visita, o funcionamento continua o mesmo, a recepcionista acessa, vai ter o menu dela lá para ela dar baixa na visita, só que agora vocês têm isso à parte. E um botão novo, que eu acho que não tinha na outra versão, é o de não compareceu, tá? Então, ó, o cliente pode ligar e falar, não quero mais, resolvi, vou comprar em outro lugar, você pode vir aqui cancelar, ou você pode, tipo, agendou aqui para domingo, na segunda-feira você vem aqui e marca que ele não compareceu, tá? Então você pode vir aqui, colocar o motivo e colocar que o cliente não veio. Para que a gente pede para vocês fazerem isso? Porque isso vai virando indicador para a gente, principalmente para o marketing aqui, para o comercial, de como que está o percentual de gente que agenda e de gente que não vai. Dos últimos treinamentos, inclusive na Realize que a gente fez em Anápolis, o pessoal falou muito disso. Fala, Alex, até que agendar não é o mais complicado. Complicado é fazer o cliente vir, porque muitos não vão. E aí eu falei, tá, mas muitos quanto? E aí a gente não tinha aí esse número mais preciso. Então, dessa forma aqui, a gente vai conseguir mensurar quantos realmente não comparecem e tentar traçar alguma estratégia, né? Ó, talvez é porque agendou para o final de semana muito cedo, muito tarde, não tinha um café, não tinha um benefício para o cara aí, entendeu? Então, a nossa ideia é que isso daqui ajude a identificar que a gente depois possa reunir essas informações aqui, esses números, o marketing com os gestores comerciais e tentar achar uma saída para ajudar vocês, porque a gente sabe que é importante o cliente conhecer o decorado, né? Então, com esse número aqui, a gente vai poder mostrar para a diretoria, vai poder trazer algumas outras alternativas, tá bem? Deu para entender esse ponto, pessoal? Foi rápido demais? Não, beleza, para mim tá tranquilo. Quem quiser aí, manifesta aí, pessoal, pra gente.
Então, ó, só para vocês entenderem, eu falei aqui do lead, né? O lead ele já tinha essa opção, né? Mas, por exemplo, eu estou lá numa análise de crédito, pode ser na proposta também, tá? Mas eu estou aqui numa análise de crédito aqui, tá? Documento com pendência. Ó, então, antes não tinha como eu agendar uma visita para esse cliente, porque o status travava. Agora o botão continua aqui, ó, agendar visita. Você pode continuar mexendo, pode subir documento, pode trocar. Continua tudo do mesmo jeito. A única coisa é que tem um botão aqui a mais, que é o de agendar a visita, que você vai poder agendar a visita para esse cliente, independente do status que a pasta tá. Tá bom? Então, dessa forma, ó, vou pôr de novo aqui para domingo. Vai com a família. Então, dessa forma, a gente isola aí essa questão dos agendamentos. E aí, como é que você acompanha, né? Você vai ter aqui esse menu novo, visitas, onde lista aqui todos os status, ó, quem não compareceu, quem está agendado, quem já foi realizado. Agora fala aqui, ó, foi confirmado pela recepcionista tal, no stand tal. Então a gente deixou bem transparente aqui. E inclusive eu vou levar isso aqui para a lista, um botãozinho do WhatsApp aqui que já abre para você conversar com o cliente. Eu acho que achei interessante, lá no Imobility tem, né? Então, eu coloquei aqui e eu quero colocar nessas outras listas aqui também para vocês, né? Um botão aqui para você já chamar o cliente de cara no WhatsApp, não ter que abrir o lead, às vezes demora a carregar aqui para vocês chamarem para conversar, tá bom? Uma função nova aí que vai vir em breve. Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Tá claro? Deu para entender? Então, agora a visita vocês têm a possibilidade de agendar, independente da pasta, da etapa que a pasta tá bom? Então, não importa se está em análise de crédito, está com pendência, se está crédito aprovado, se está em proposta, vocês podem agendar essa visita lá. E aqui, de novo, né? As visitas aqui vocês vão poder filtrar. Então, eu posso ver só as que não compareceu, só as que estão agendadas. Vocês podem filtrar por data do agendamento, tá? Aqui. Então, a gente deixou mais aberto e se você abrir aqui, você consegue alterar aquelas informações naquela outra tela, tá? Ok, pessoal, nesse ponto. Como eu falei, são coisas que dava para melhorar sem ter que mudar o sistema todo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer essas melhorias sem mexer na base do sistema, é melhor para vocês. Aí, inclusive, eu deixei aqui um link, tá, para todo mundo, como era uma função um pouco nova, né? Então, tem o link lá, tem um videozinho aqui que eu gravei bem curtinho no YouTube explicando tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, se alguém tiver dificuldade, é só clicar e ver de novo aí, tudo explicado direitinho para vocês. Certo nesse ponto? Beleza. Okay? Eu vou. Depois você pega esse videozinho, o Alex, e passa o link dele para mim, que eu coloco. A gente tem um grupo aqui de todas as houses, o grupo da live. É bom que já fica lá para o pessoal consultar caso eles precisem também. Maravilha. Eu passei para a Jéssica também, ela já disse que ia compartilhar lá com quem pede para ela de vez em quando, tá bom? Então, depois eu vou explicar melhor para as recepcionistas, mas para as recepcionistas não tem muito segredo. Vai estar lá as duas opções, tanto a antiga, né, que os antigos vão continuar aparecendo lá para elas darem baixa, quanto essas visitas novas aqui. Vai ter o menu lá para elas e isso continua da mesma forma, só elas têm autoridade para dar baixa nesse agendamento. E elas também conseguem criar, né? Eu não sei se vocês sabem, se vocês chegarem no stand com o cliente e esqueceu de lançar aqui no Realiza App, a própria recepcionista tem autonomia para fazer isso para você lá. É o que mais faz. Inclusive, aqui eu incentivo a recepcionista a falar, não, vem cá, deixa eu agendar aqui para você, porque já fica no meu sistema. Isso é um indicador, pessoal, assim, que a gente luta muito aí, desde o começo do app, né, a ter esse número. É uma solicitação do Júnior até, e a gente nunca conseguiu ter esse número muito sólido, né? Então, essa melhoria é para tentar resolver isso. Bom? Ok. E como eu falei, tá? Como essa alteração aqui, a gente viu que tem várias outras que a gente pode ir aperfeiçoando aí para não ficar aguardando a mudança toda do sistema aí. Ok, Borella, desse ponto. Vamos passar aqui os outros menus rapidinho? Deixa eu falar dos outros menus. Às vezes tem gente que não conhece. Pode falar. Às vezes tem gente que não conhece, então, como é que a gente idealizou o aplicativo, né? Eles são alguns menus, como eu falei para vocês. O lead ele começa no processo o cliente começa no processo de lead,
E ele vai evoluindo para crédito, que são as análises do crédito dele, depois ele vira uma proposta e ele vira um contrato. Muitos não conseguem usar aqui dessa parte da proposta, né? Acho que o Fred é um deles que já me pediu algumas melhorias aqui para usar a parte de proposta. Mas até a parte de crédito eu acho que usam bem, né? Que é o quê? Aqui na parte de crédito, deixa eu pegar um lead. Então, o lead, depois que ele está aqui nessa etapa, você vem e sobe a documentação dele. Então, ó, vou enviar esse cliente aqui para análise de crédito, né? Você vem aqui, precisa colocar um CPF único, a gente não aceita CPF repetido. Cada prazo tem uma regra, né, Borel? Acho que vocês até têm uma regra específica para isso. Sim, sim. Né? Aqui em Goiânia é 90 dias, no cadastro. Isso. Ele vai ficar bloqueado o cliente que for cadastrado, ele fica no nome da imobiliária do corretor por 90 dias. Aqui em Goiânia eu faço isso. O que eu dou celeridade e garanto, principalmente para o pessoal da house, né? Para não haver nenhuma malandragem de corretor que dá comissão, dá TV, para o cara comprar com ele. Exato, exato. Então, na análise de crédito, vocês sobem a documentação do cliente aqui para enviar para o correspondente bancário. Inclusive, tem umas. Aí, ó, inclusive, eu deixei aqui, ó. Vai ser legal, pessoal. Ó, já fica aqui, ó, o dia que foi realizada a visita, mostrando aqui para vocês. Nem precisa ir lá abrir. Né? Se você clicar, você pode entrar nela e mexer na visita, mesmo assim, mas ela já está marcada bonitinha ali, que foi feita e confirmado pelo recepcionista tal. Tá? Então, isso aparece em qualquer etapa aí da pasta do cliente. Então, vocês vêm, sobem a documentação do cliente, com a documentação enviada, o correspondente bancário vai avaliar e ele vai preencher, né, essa avaliação aqui para retornar para vocês com o próximo ponto. Se o status estiver aprovado, né, naquele caso ali ainda está aguardando o correspondente e analisar, estava tudo vazio. O correspondente pode responder que a documentação está com pendência, e aí ele vai falar aqui para vocês o que precisa ser ajustado, né? Então, ó, ele pode marcar aqui e colocar a observação do que ainda falta. Aí, geralmente ele coloca aqui qual a documentação que faltou, tá bom? Além disso, ele pode marcar que o crédito está aprovado, né? Deixa eu ver se eu dou sorte de achar um aqui, que o crédito está aprovado, e aí vocês podem seguir com a escolha da unidade e envio da proposta, né? Esse é o ponto que a gente mais recebe solicitação de alteração aí e melhoria, né? Que é a parte da proposta. Então agora, aí no caso tem esse botão aqui, onde você coloca os dados do cliente aqui para fazer o cálculo, né? Escolhe uma unidade, deixa eu ver se tem alguma coringa aqui, não vai ter, né? Vou escolher uma aqui, bora lá, depois eu volto lá. Essa Ok, sem problema. Volto para ela depois. Na verdade é do Igor, essa aqui é do Buganville. Eu só anotar aqui para não esquecer. Então a gente tem aqui os dados, né, para vocês preencherem. Esse ponto aqui, principalmente, pessoal, é um ponto que ajuda muito e eu percebi que dá para melhorar bastante, sem ter que mudar o sistema todo, tá? Então, eu acho que é um dos trabalhos mais cansativos aí de vocês e mais trabalhosos, mais complexos, que é ficar fazendo esse cálculo para o cliente, de entrada, de balão. Então, eu queria, vamos por aqui, 300 mil, eu queria voltar, o Borella e Igor, a mexer nessa tela aqui. A gente melhorou ela para quem faz o SBPE, eu acho, ou aquele outro modelo de contrato, né? Mas eu queria melhorar para os outros produtos. Então, quando coloco o sinal, a data do sinal, os detalhes da forma de pagamento aqui, quantas parcelas o cliente vai dar, que são as parcelas com a Realiza, né? Dia que vai ser a primeira parcela, se ele vai ter intermediária, enfim, e aí vai aparecendo aqui qual que seria o valor dessa intermediária. Inclusive tem gente que dá valor diferente, né, para cada intermediária. Hoje não tem a opção de fazer isso. Então, eu acho que a gente poderia avançar nesse ponto aqui, porque isso aqui agiliza muito o trabalho do corretor, principalmente quando é lançamento, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar. A gente fez uma parcela prêmio aqui. A gente fez uma versão aí para aquele produto de médio padrão,
mas eu acho que dá para melhorar isso daqui. Então, ó, quando a gente faz aqui, ele já gera um cálculo aqui para vocês, né, do valor que vai ficar a parcela com a Realiza. Simulador. Isso, é como se fosse um simulador. Muito bom isso. A única observação é que são duas contas diferentes, né? O médio alto, aí eu tenho que perguntar para ele se é associativo ou se não. Se for associativo, tem que ir com uma planilha diferente. Mas esse simulador aí é top. Isso aí resolve o problema do corretor, até porque é só ele inserir e o próprio sistema vai falar para ele se está ok, se não. Hoje eu faço isso aqui, o meu executivo de conta tem uma planilhinha de Excel. Pois é. Eu carrego ali e eu distribuo para os gerentes das imobiliárias. É uma planilha. O cara já coloca lá e já sabe se está aprovado ou não, segundo as regras que eu coloco por produto, sabe? Mas seria ótimo. O problema da planilha é que se não tiver com computador, fica bem difícil dele mexer, né? E aqui a gente quer fornecer no celular. Às vezes ele não está perto de você, ou não está com o computador fácil. Isso né? é o céu para nós. Então, eu acho que a gente pode voltar a melhorar essa tela, viu? Eu vi aqui que dá para a gente fazer bastante coisa nela, sem precisar mudar o sistema todo por trás aí. Inclusive essas regras. Você lembra que você tinha falado para mim que tem negócio de comissão, às vezes é por fora, não entra na conta, né? Então a gente pode melhorar esses pontos aqui. E essa proposta, depois que ela sair daí, Alex, se ela sair impressa, é uma forma se ela estiver corretinha, o corretor só pegar a assinatura do cliente e trazer para a DM. Esse é outro ponto que o pessoal reclama bastante, porque eu acho que só uma versão dessa proposta aqui ia funcionar hoje. Eu acho que tem alguns modelos de proposta aí que ela ainda não está efetiva, né? Então a gente pode. Isso também é um ponto que a gente dá para melhorar aqui. Eu acho que precisa mudar tudo. A gente não precisa nem de proposta, porque proposta muda muito, tem parcela prêmio, tem condições, tem tal. Assim, se a gente tiver não é uma proposta, seria como se diz? É um documento, né? Intenção de compra. Intenção de compra. Seria essa intenção de compra, onde eles já trazem aqui para nossos ADMs conferir, né? E já toca para frente. Se tiver certo, tá. Se não tiver, ele devolve, faz as correções e tal. Mas olha aí que lindo, fica pronto. Então, essa daqui, o problema é que ela acho que não atende a todos os modelos aí. Cada regional tem um aspecto, né? Umas particularidades. Mas se tiver a intenção de compra, falando quanto que ele vai pagar de sinal, quantas parcelas ali, eu acho que já... Entendi. A gente pode, como eu falei, né? Foi bom a gente ter mexido nessa última versão aqui da parte de agendamento de visita, que deu para ver onde que a gente consegue mexer sem ter que refazer muita coisa. A gente pode discutir, sentar de novo com o Fred aí, ver. O Fred era um dos que pediu bastante isso daqui para mim. Talvez aí a gente vai. Eu não queria ficar fazendo um para cada um, tentar achar um meio ali que consegue adaptar para todo mundo, mas a gente consegue achar um bom ponto de meio termo aí para todo mundo. Tá? Que hoje não usa, né? Eu sei que usa pouco, acho que o pessoal que mais usa essa parte é o pessoal de Anápolis, mas eu queria que as outras, principalmente a menina, qual que é o nome da menina de Campos? Você falou o nome dela agora, embora ela. Sabrina. A Sabrina até comentou, a Ludmilla cobrou ela esses dias que não tinha proposta lá, né? Ela falou, porque não atende aqui minha realidade, então a gente tentar ajustar para que todo mundo consiga usar, tá bom? E aí o contrato, acho que é algo mais da secretaria, né? Eu não sei se a gente só mantém só subindo a documentação aqui. Pelo menos fica aqui para não ter que ficar só no e-mail. Então você consegue, o pessoal da secretaria consegue subir o documento e vocês conseguem baixar ele aqui, né? Para levar para o cliente, enviar por e-mail e tudo mais, tá? Então fica aqui a proposta para vocês baixarem e também, quando tem mais documentação, eles podem subir lá. Ok? Então, são essas as etapas aí do processo com a Realiza, né? Com o fluxo de venda. Vamos deixar, tá, Fred? Já vou anotar aqui para a gente voltar a conversar, para a gente tentar ajustar. O Tomás tinha me pedido uma questão também, mas eu acho que a dele é a mais difícil, que era fazer um simulador para quem faz investimento, né? Para fazer aquele cálculo futuro. Aquele dele é mais difícil, mas eu acho que a gente pode começar com esse daqui, que é bem mais eficiente para vocês, considerando a comissão fora ou dentro da proposta, deixando as parcelas ali de balão individuais e tudo mais. Tá bom?
Alex, só uma coisa aí, eu acho também que Oi. se a gente tiver a possibilidade de melhorar os campos de acompanhamento e gestão, né? Igual você estava falando aí, o Ronaldo vai fazer uma colocação aí também, por exemplo, a gente tem eu aqui, tem o Ronaldo, tem o Igor, tem as pessoas que nos ajudam aqui no dia a dia, né? É importante, por exemplo, o Ronaldo, no usuário dele, ele conseguir, tem os corretores que são das nossas equipes, ele conseguir enxergar isso, e ele não consegue ainda, entendeu? Hoje não tem, né? Só o nível. Entendi. Entendeu? No meu usuário aqui eu até vejo, mas eu vejo também em geral. A gente conseguir segmentar isso aí, acho que fica mais fácil para poder a gente conseguir acompanhar, sabe? Sim. O rapaz de Anápolis também já tinha pedido isso. Esqueci o nome dele, que cuida lá em Anápolis. Esse, ele precisa, a gente precisa mexer um pouco mais na estrutura do sistema, mas eu vou avaliar de novo, tá, Fred? Vou tentar fazer algo para vocês. Tá bom? Beleza. Deixa eu anotar aqui também essa questão. Beleza? É isso, né? Aí deixa eu falar rapidinho do Moblid, ou Borella, que você comentou aí. Nós temos falado aqui só dar uma levantada da bola, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado cada vez mais para profissionalizar o corretor nosso, para que o corretor seja independente. É claro que ele tem as opções de receber o lead da própria Bambu, da própria Jéssica, né, que é a nossa gestão nacional. Tem também a possibilidade de fazer aí, cada gestor faz a sua mídia, temos plantões, tem uma oportunidade, mais lançamento, etc. Mas o corretor ele tem que ser independente. Ontem eu vi um cidadão falando, pessoal aí do Baby Boomer, né, corretor aí com mais de 60 anos, daqui 5 anos está fora do mercado. Se não souber, lei corre de barra, se não conseguir fazer, vai estar fora, vai estar, como diz, analfabeto. É como se em 1950 no Brasil tinha muito analfabeto que estava fora do processo. Se a gente não começar a trabalhar essa questão de tecnologia, corretores, nós vamos ficar fora, né? Eu sou baby boomer, eu tenho 65, então, mas eu fico o dia inteiro sabendo tecnologia, de IA, porque senão nós vamos estar fora. Então, o que a gente quer, que eu falo com os nossos gestores toda quarta-feira, é, corretor, nós vamos te ajudar a ser cada vez mais profissional. E uma das coisas que eu falo é que o corretor não pode depender só de lead da companhia, ou lead do gerente, ou lead de qualquer jeito. Ele tem que ser autossuficiente em prospectar seu próprio cliente. É claro que ele vai para o salão de beleza, ele deixa folder, ele vai para o supermercado, ele vai para a rua e tal. Mas hoje a tecnologia, né? Com R$100, você contrata uma panfleteira para ela distribuir 500 e jogar os outros 1.000 no bueiro lá, certo? Com R$100, né? Eu tenho praticado isso aqui. O corretor traz para mim um anúncio pronto, eu pago no Meta R$100 e ele consegue 10, 12 leads e dá uma venda. Né? Já aconteceu, o Marcelo está aí, o Leandro está aí. Né? Você entendeu? Então, a gente quer isso. E uma das ferramentas que ele vai precisar disso, Alex, é fazer a gestão do lead. Porque não adianta você ter lead se você não sabe quem está quente, quem está frio, onde que está, que hora que você tem, né? A própria cadência de ligação. Eu gosto muito do Imobilid, já uso o Imobilid há muitos anos. Aqui na House, a gente já usa o Dinardo tem verba para fazer impulsionamento, então ele já usa o Imobilid, você sabe aí. Inclusive, a gente incomoda muito, né? Pô, Alex, está dando um problema aqui, resolve aí. A gente sempre dá um feedback também para o Alex desse problema. Eu gosto muito. E eu falei para o Alex que ele pode vender, como diz, pode fazer o jabá dele aqui, porque, corretor, esse aplicativo é muito bom. Fala aí. Não vou falar mais não, porque senão fica parecendo que eu estou ganhando nada, tá, pessoal? Eu quero que você seja profissional. Bacana. Obrigado, Varela. Assim, a gente criou o Imobilid para atender uma demanda que a gente, como agência, tinha uma dor, que é o quê? A gente gerava campanha, né? A gente ainda gera campanha para Realiza e tudo mais, para alguns clientes, porém, o corretor reclamava que o lead estava ruim. Então, falou, cara, a gente gerou lá, trabalhou, e aí no final das contas, o lead é ruim, tem que mexer, aí você vai lá, mexe na campanha, faz o negócio, desfaz, e fica aquele negócio que ajusta de um lado, estraga do outro a campanha. E a gente começou a olhar e falou assim, cara, será que é só o lead que tá ruim? Talvez o atendimento desse lead não está sendo feito da melhor forma que poderia estar sendo. E aí a gente pensou em criar uma ferramenta, né, à parte, assim, a gente fez até nos finais de semana, juntou eu, meu sócio aqui e o programador, e falou, cara, vamos testar, vamos fazer um negócio bem simplesinho aí,
para o corretor receber o lead no celular dele ali e dar sequência no atendimento rapidamente. Porque se eu gerar um lead aqui da campanha na segunda-feira e hoje, que é quarta-feira, vocês for ligar para esse lead, a chance desse lead atender vocês é quase zero. Ele não vai te atender, e se ele atender, ele vai falar, cara, não converti em nada não, você tá maluco. Então, aí lógico, você vai voltar e vai falar para mim, ó, o lead é ruim, porque você não ligou rápido para ele. Então, a nossa ideia era o quê? Fazer um aplicativo que alerta o corretor para que vocês liguem rápido para o cliente. Ó, converteu, alertou no celular, já chama ele para conversar e pega ele ali no momento que ele está vendo o anúncio. Então a gente falou, vamos fazer um aplicativo bem simples para resolver só isso, tá? Nossa ideia com o Imoblead não é mexer igual Realiza App, que faz toda a gestão das pastas e tudo mais, a gente não quer envolver com isso, porque é bem complexo, né? E a gente aprendeu isso com o Realiza App, mas a gente viu que não tinha no mercado um CRM que ajudasse os corretores na gestão do lead apenas. Então tem Facilita, CV, tem vários CRM no mercado aí, mas ou era muito caro ou não focava na gestão do lead, né? Então a gente pensou, trazer essa solução, um aplicativo simples, tá? Com a premissa de ser simples para o corretor, para que ele receba o lead e ele faça o atendimento ali, as anotações de como está sendo o andamento desse lead. Tá? Então, vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Deixa eu minimizar isso daqui para não confundir. Tô vendo. Beleza. Deixa eu deixar assim. Então, qual que é a ideia do aplicativo? Né? Vocês instalam ele, ele é nativo para Android, para Android e iPhone, né? E aí já vamos fazer um comparativo aqui. O Realiza App, ele não é um aplicativo nativo, né? A gente tem o plano de fazer a mesma coisa, mas isso é o que eu falei de ter que refazer a tecnologia. E ele sendo nativo, ele dá algumas funções a mais para a gente. Então, ele dá essa questão de alertar no celular, de acessar a agenda do celular, né? Abrir o WhatsApp rapidamente ali. E o corretor, ele recebe o lead aqui. E qual que é o nosso foco novamente? Gestão do lead. Depois que o lead conversou com você, avançou, agendou a visita e vai seguir ali com a proposta, com a análise, o Imoblead não quer saber como é que você vai fazer isso. Pode usar a ferramenta que você quiser, mas a gente quer te ajudar nesse período ali que está tentando prospectar esse lead, fazer ele virar uma análise de crédito, uma pasta para vocês. Tá Observando também, Alex, isso aí é o seguinte, gente, isso não tem nada a ver com deixar de usar Não, nada a ver. É exatamente isso. Usou, fez a gestão do seu lead, conversou, pega o lead, cadastra lá no nosso app e toca para frente. O Ednardo até me comentou aqui da gente fazer uma integração, estamos avaliando de jogar daqui pro Realiza App, para não ter nem que fazer na mão. Estamos avaliando isso daqui. Então, pessoal, qual que é a nossa ideia, né? Então, você recebe o lead, você tem um funil aqui, cada corretor tem o próprio funil para ver cada etapa do lead, o que está recebendo, o que está conseguindo avançar nessas etapas, né? E ele consegue acompanhar o que está acontecendo com o lead e ele consegue anotar aqui, né, o atendimento. Então, deixa eu pegar um outro lead que esse aqui tá visita agendada. Deixa eu pegar um sem atendimento aqui. Aqui, ó. Então, você recebe o lead e você vai clicar no WhatsApp para falar com ele. Na hora que você volta aqui para o aplicativo, a gente já pede para você registrar o que você conversou com esse cliente. Aí, o que a gente melhorou agora nesses últimos dias? O corretor, às vezes ele está muito corrido, está na rua, e ele não consegue escrever muito bem aqui o que está falando com o cliente. Aí ele falou, cara, mas isso é um problema, porque quanto melhor você escreve na linha do tempo, mais isso vai te ajudar a vender para esse cara lá na frente. Para você não ficar fazendo as mesmas perguntas, para você ter mais anotação das objeções dele, anotar o nome da família, do parente, da esposa que está ajudando a tomar decisão. Às vezes está olhando o apartamento para a filha que mora fora do país, então já anota aqui, anota o nome da filha, anota onde que ela tá morando. Isso tudo vai te ajudar no próximo contato com ele, né? E aí o corretor, às vezes, tem dificuldade de escrever aqui no celular. Então a gente criou uma função nova que é o quê? Você só vai gravar agora, como se você estivesse mandando um WhatsApp para você mesmo. Então você vai iniciar a gravação aqui no aplicativo e vai falar, conversei com o seu José, vamos fazer juntos aqui. Acho que no meu celular vai aceitar, deixa eu tentar. Ó, conversei com o seu José sobre o apartamento que ele está olhando para a filha dele, que está morando na Europa, em Irlanda.
a filha dele, Camila, trabalha lá, como está estudando, e ela quer voltar e comprar um apartamento aqui em Goiânia. Ela gostou mais do apartamento no setor, na região do Bueno ali, ou do Marista. Pronto, você vai gravar, vai salvar aqui e está registrado. Não precisa ficar escrevendo, né? E aí a gente tem uma IA que vai processar aqui para você essa linha do tempo, ela demora uns 30 segundinhos e vai ficar anotado aqui. Então a nossa ideia é o quê? Facilitar essas anotações para vocês não perderem esse cliente, né? Não ficar sem uma anotação digna dele ali para o futuro. Aí, além disso, o que a gente tem mais aqui que é importante? Como o Barela falou, o corretor precisa ter o processo, né? Então, qual que é a nossa ideia? O lead, ele não pode ficar sem um próximo atendimento. Você atendeu o lead, conversou com o lead, agende um próximo contato para ele. Não deixe no limbo. Ou você finaliza e fala, esse cliente não tem intenção, realmente não vai comprar, ou você programa um lembrete futuro aqui, nem que seja para daqui a um mês, para você tentar falar de novo com ele. E aí, o aplicativo, como eu falei, por ele ser nativo, ele consegue alertar você nesse dia desse contato, né? Então, lá, dia 11 de setembro, eu vou te lembrar de voltar a falar com esse cliente, né? E aí vai ficar aqui o contato programado. Tá bom? Eu acho que não gravou porque o meu celular tá espelhado aqui no computador. Mas, enfim, fica todo o áudio aqui. E agora a gente, essa semana, está implementando uma nova função, que é o quê? O Smart Broker, que ele vai pegar toda essa linha do tempo aqui do lead e vai te dar um insight aqui de que dia que esse cliente entrou, quantas vezes você já tentou falar com ele, quais são as objeções dele, o que seria um bom próximo passo, tá? Então, olha que ideia bacana, vai como se fosse um conselheiro seu ali, um assistente do corretor, que vai te ajudar a argumentar melhor com ele nas próximas contactações. Mas, claro, para ter isso aqui, tem que estar bem argumentado aqui embaixo, bem anotadas as informações. Tá? E, além disso, fica aqui o lembrete para a próxima chamada dele. Então, vou chamar seu Russell aqui de novo para conversar dia 11 de setembro. Qual que é a nossa ideia, pessoal? O corretor, ele precisa estar com o processo de sempre estar falando com os leads. Então, o Borella falou ali, ó, a gente pode investir mais R$200 por semana, vai estar chegando lead, vai estar vindo lead da Realiza também, da campanha. Então, o corretor está recebendo o lead. E, além disso, você vai ter os leads que você programou o lembrete. Olha que maravilha. Qual que é a nossa ideia do funil? Não é que quanto mais gente você conversa no topo do funil, mais você tem chance de vender? Essa que é a premissa de ter um funil de vendas. Trabalhar mais lead no topo, mais lead eu consigo vender. Como é que o corretor hoje consegue lead? Vai para a rua panfletar, vai pegar a lista fria, às vezes alguém passa uma planilha de lead frio para ele, né, para ele trabalhar, ou ele trabalha a carteira dele. A nossa ideia com o Imolead é te ajudar a trabalhar a sua carteira. Então, hoje, você recebeu 3 leads da campanha. Veio lead da Realiza, veio lead da sua campanha lá que você fez. E, além disso, tinha 2 que você programou da semana passada para ligar para ele. Então, isso vai virando aqui uma bola de neve. Desculpa, pessoal. Vai virando uma bola de neve e vocês sempre vão estar trabalhando o lead. Não é um lead frio, porque é um lead que você já conversou, né? Você já falou com ele. E a gente vai, além disso, te dar ali uns insights, algumas coisas para você argumentar melhor com ele. A chance de você vender não é muito maior, né? Vou voltar aqui para vocês aqui. A chance de você vender não é muito maior. Então, qual que é a nossa ideia do Imolead? Ajudar o corretor a estar trabalhando a base dele de lead. Aí ele processar, tá sempre conversando com o lead, tá sempre lembrado e avançando ali até ele conseguir enviar a pasta e seguir com a negociação. Ficou claro para vocês, pessoal, qual que é a ideia? Faz sentido para vocês? Isso é uma funcionalidade que está ajudando muitos corretores a ter um processo, tá? Um processo de trabalho. O corretor não chega no stand e fica perdido. Ou fica esperando o gerente mandar uns leads ruins para ele lá, uma lista fria. Aqui, ó, você está organizado, você lembra que você já falou com essa Natália, então você vai estar aqui anotado, às vezes você gravou bonitinho aqui o que conversou com ela, né? Ó, tem a transcrição do áudio. Então vai estar detalhado aqui o que você conversou com ela. A IA vai te dar algumas dicas, ó. Agora já começou a funcionar de novo aqui, ó. A IA vai te dar, ó, o sentimento desse cliente é neutro, ele vai dar um resumo aqui do que foi. Os vídeos estão testando essa versão minha de teste. Mas ele vai te dar aqui até uma próxima ação recomendada. Olha que bacana, pessoal, para vocês trabalharem. E pensa, mais lead chegando,
mais lead sendo lembrado, isso vai virando uma bola de neve. A nossa ideia é o quê? Que o corretor consiga fazer esse funil aqui avançar. E isso vai virar negócio para vocês, eu tenho certeza. Pode falar, Ednardo, me ajuda aí, pode ir. Tá. Pessoal, e lembrando que eu posso pegar toda a minha base de clientes e migrar aqui para o Imobilide, tá? Então, o Imobilide, o Alex está mostrando a versão de smartphone, mas a versão de desktop, eu posso, por exemplo, eu tenho uma lista lá de Excel. Se eu organizar essa lista direitinho, eu posso migrar ela para cá. Existe a possibilidade, quem roda campanha, a gente está falando muito de rodar campanha aí no Meta Ads, né, de Facebook e Instagram. Hoje, os dois principais formatos de campanha que a gente usa é mensagem direta para o WhatsApp e formulário. As pessoas tinham muita resistência, às vezes, com o formulário, porque o formulário não é direto. Mas eu posso fazer uma integração. Né? Isso, eu posso fazer uma integração direta aqui do formulário para o cliente já ir direto para o Imobilide. Então, o cara já chega no CRM, já vem o alerta para você, então você não fica assim, eu tenho que parar para sentar na frente do computador, para ir lá e puxar o relatório. Não, se você tiver um CRM funcionando, aquele cliente do formulário ele já cai direto para você. Então, ele integra com Facebook, Instagram, né, integra com Meta Ads. Se você tiver uma landing pagezinha, quem de repente faz esse investimento, tem como você fazer a integração de webhook. Quem trabalha com portal, o Alex vai até me falar como é que está isso aí, tem como você fazer a integração lá com os portais lá do canal próprio, Zap, o LX. Sim. Então, assim, é interessante para você, inclusive, integrar toda a sua base de clientes, porque eu vou falar o que eu vejo muito aqui. Aí o corretor vai fazer um ofertão, aí o gerente vai lá e dá uma listazinha para ele de 10, 15, 50, 100 números. Aí ele vai ligando, aí ele vai escrevendo na frente do número assim, o cliente deu isso, deu aquilo. Só que às vezes ele vai lá e perde aquilo. Planilha do Excel é a mesma coisa. Às vezes você coloca a planilha, mas a planilha não é dinâmica. Então, tenha um CRM e faça essa integração. Pega tudo que vocês têm e joguem aqui. Inclusive o cadastro manual, tá? Estou falando de integração, mas o cadastro manual funciona muito bem. Exato. E o Ednardo falou do negócio da campanha, a gente está terminando de implementar também a integração. Qual que é? O Borella falou muito do corretor ser independente, conseguir fazer a campanha por conta própria, certo? A nossa ideia, a ideia do Facebook, quer dizer, é que cada vez mais o usuário com menos conhecimento técnico, menos conhecimento de campanha, consiga fazer a campanha sozinho, porque para o Facebook é muito mais interessante, quanto mais gente estiver gastando dinheiro com eles, melhor. Então, qual que é o movimento que a Meta, né, o Facebook está fazendo? Tornar a ferramenta dele cada vez mais fácil para que as pessoas comuns, que não são especialistas em marketing, não são especialistas em tecnologia, consigam fazer a campanha sozinho. Então, hoje você já consegue fazer arte quase que sozinho no Canva, né? Já tem essas inteligências artificiais que já monta a arte para vocês aí, basicamente sozinho. Aí você pega essa arte, manda o ChatGPT escrever o argumento da arte. Aí você vai lá no Facebook, coloca isso lá de uma forma bem fácil. Aí qual que é a ideia do CRM que a gente está implementando? O CRM está respondendo de volta para o Facebook se esse lead está avançando ou não na negociação. Então, quando você vem e marca que ele agendou visita, que ele compareceu, que ele virou proposta, isso vai estar retornando para o Facebook e avisando para o Facebook que o lead está avançando. Aí a inteligência artificial do Facebook consegue achar pessoas parecidas para mostrar o anúncio para essas pessoas e ajudar a conversar, melhorar a eficiência da campanha. Então, vocês estão vendo que está virando todo um ecossistema, cada vez mais fácil de vocês mexerem, e quem não conseguir usar essas tecnologias vai ficar para trás, porque está cada vez mais barato, está cada vez mais fácil, né? E aí o cara vai estar gerando um caminhão de lead ali com um valor bem mais em conta e às vezes você está parado aqui esperando algo maior para rodar essa campanha, tá? Então aproveita essas tecnologias, né? Falando da Meta, principalmente hoje, lá na Meta, você nem faz mais segmentação, né, Ednardo? Você não consegue pôr muita coisa na segmentação. Antigamente você colocava interesse em esporte, faixa de renda. Hoje você segmenta basicamente a região e a IA que vai fazer o trabalho dela ali de entregar o anúncio para quem eles acham que é a melhor pessoa para converter, tá? Então, pessoal, aí... Antigamente você punha até renda do cara, profissão. Hoje não... Quando começou, depois acabou. Só que aí eles estão pedindo para quê? Para os CRMs responderem eles com o que está acontecendo com o lead, para ajudar a eles a melhorar lá a inteligência deles, tá? Então,
fica aí o aplicativo, tá até em primeira mão. Isso aqui a gente está soltando hoje nos testes aqui do resumo, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês aí a melhorar as negociações, tá bom? Legal aí. Beleza? Gente, só, eu conversando com o Alex antes da gente entrar, e ele me falou sobre eu vi isso aqui em Goiânia também, a tenda, ela está botando dinheiro na mão do corretor, para o corretor fazer a sua própria mídia, né? Ajudando o corretor. Mas o melhor é que, conversando com o Alex pode montar um pacote aí para as houses, né, Alex? Para a gente poder fomentar isso aí. Depois, cada gestor, fala com o Alex aí, Igor, Fred, eu vou falar com ele aqui também, para a gente montar um pacote para ajudar o corretor a ter condição de ter o Imobility, né, o aplicativo, e a gente fomentar você de uma forma aí. Vou pensar aqui como é que... Porque cada regional tem uma forma, né? Então, mas o Alex se dispôs aí a fazer um bem bolado para nós aí, para facilitar. Isso pode ser um desconto. Isso, um benefício aí, alguns meses grátis, enfim, dá pra gente fazer bastante coisa. A nossa ideia é que o pessoal experimente, porque vocês vão ver que vai ajudar muito. Quem faz ali o follow-up, deixa tudo programado, os lembretes, né? Vira negócio, não tem como, tá bom? Vai ter retorno para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que são duas coisas diferentes, hein? Imobility faz gestão de lead. Gestão de cliente, quem faz Realiza App. Essa é a diferença. O Imobility, ele trouxe aí uma bagagem pra gente de experiência, né? Que, inclusive, eu acho que quando a gente fizer essa versão nova do Realiza App, a gente vai estar com uma bagagem bem melhor para fazer essa versão. Mas são propostas totalmente diferentes, tá? São propostas diferentes, não deixe de usar o Realiza App, por favor. A gente até não gosta muito nem de ficar misturando o Realiza App com o Imobility, porque o Realiza App é o principal ferramenta da Realiza, é onde a diretoria, é onde todo mundo consegue olhar os números, os indicadores, acompanhar, né, traçar estratégia. A gente, como agência de marketing da Realiza também, a gente precisa das informações que estão lá, junto com as FDR, para avançar nas estratégias aqui. Então, o carro-chefe é o Realiza App, tá? E, como eu falei, a gente viu aí que esse mês que dá para a gente ir aperfeiçoando ali várias questões, né, que já vinham sendo solicitadas há muito tempo para a gente, e vamos tentar andar aí nesse próximo semestre com algumas melhorias no app, no Realiza App, tá? Legal, obrigado aí, Alex, foi top demais. Maravilha. A gente gosta de começar no horário, eu disse, o que interessa é a venda, né? Isso aqui é só um insight. Fala aí, Isso Alex. mesmo. Mais alguma Isso, obrigado. Isso aí, peraí, não vai, sai não. Fredinho, Igor, Ednardo, caras que gente, Alex, assim, essa sugestão que o Borella deu aí, eu acho que, na verdade, ela é para ontem, tá? Tem todo o interesse nosso aqui de ter a ferramenta funcional, do Imobility? ela realmente facilita. Tudo isso aí que a gente está conversando aqui, eu vejo com o pessoal aqui, é o dia a dia, tá? A dificuldade mesmo, o tempo é muito curto. Então, se a gente tem a possibilidade de ter uma ferramenta que facilita o nosso acompanhamento e a nossa gestão, a gente tem que fazer tudo o possível para poder implementar. É verdade. Isso aí. Vamos conversar, Fred. Eu te chamo aí pra gente alinhar, tá? E eu quero ver com você, Fred, a questão da proposta lá. Vamos ver se a gente usa a proposta lá no app. Beleza. Eu também gostaria de usar aqui, viu? Depois, vamos. Marca uma live aí para a gente fazer para brifar isso aí. Montar talvez. Ô, síndico, vai. Marca a reunião do síndico aqui, Assembleia Geral. É o síndico. Tá. Pessoal, outra coisa importante é o seguinte, não confunde. As oportunidades são Bambu e Ludmilla, né? Nosso marketing, criando oportunidade para vocês, tá? Regional, nacional, com verba nacional, ok? Segunda oportunidade, versão, investimento de cada house. Cada house investe, né? Segundo seus recursos, né? E terceiro, outra coisa importante, é o corretor, né? Também a gente ajudar o corretor a investir nele próprio e treinar ele. Eu acho que assim, cara, vai ficar top, porque vai chover cliente de todo lado, né? E o corretor também não vai ficar mais
se acontecer alguma coisa, o nosso sistema cair, não, você garante o seu lead. Olha só, independência é bom. É igual o homem que não depende da mulher para fazer comida. Imagina, você chega em casa, fala, bem, está com fome, ela fala assim, se vira, frita um ovo, de uma pizza, né? Não, eu vou lá, eu faço meu pão com ovo, eu não dependo não. Então é a mesma coisa, não vamos depender também não, corretor. Se você é capaz, a gente acredita em você, vamos cada dia nos profissionalizar mais. Fala aí, Edinardo. Pessoal, e só uma finalização, não fazendo média para o Alex da Bambu, mas já fazendo, uma coisa que é muito bacana é que o Alex ele é muito aberto à sugestão. Eu converso muito com ele, acho que toda semana eu chamo ele para ver alguma coisa, mostro para ele alguma funcionalidade, de repente até algum aplicativo que eu vejo no mercado, falei, Alex, esse negócio aqui a gente podia trazer aqui, e ele é muito receptivo. Inclusive, assim, muitas das mudanças que tiveram nos últimos tempos em relação ao Imobiliário, por exemplo, foi muito por conta de feedback. Eu acredito, não só eu, outras pessoas devem dar esses feedbacks para ele. Então, assim, toda vez que vocês verem alguma funcionalidade legal, alguma coisa interessante, tragam para nós que a gente traz. Isso também serve para a PP da Realiza, tá? Tem muita coisa que às vezes a gente não faz porque a gente nem sabe que tem. E a mesma coisa com os erros. Às vezes tem um bugzinho, alguma funcionalidade no sistema que não está funcionando direito, mas assim, quem desenvolve, ele não tem essa noção. Assim, a gente vai lá, desenvolve, acha que o negócio está perfeito, coloca na mão do usuário, o usuário em 15 minutos, o usuário acha uma coisa que a gente não viu, tá? Então, o nosso filtro são vocês. Então, toda vez que vocês tiverem alguma coisa bacana, alguma funcionalidade legal, que fala, isso aqui seria bom a gente ter aqui, tragam para nós, que a gente mais sugere, e se for possível implementar, a gente implementa, entendeu? E assim que a gente vai melhorando o sistema sempre. Beleza. É isso aí, então, pessoal. Valeu demais a participação de cada um, os gestores, quem opina, quem não opina, quem mostra o bofe da cabeça, quem tira aí, mostra a cara. Eu quero conhecer cada um de vocês, cada dia, como se diz. Se você não acredita em você, corretora, nós acreditamos, né, Fred? A gente, com certeza, que cada gestor acredita, a gente sabe o potencial de você. Então, se você não acreditar, chega no dia de manhã e pergunta, ô Fred, você está acreditando em mim hoje? Ah, então tá, se acredita, eu vou arrebentar, né? Nós precisamos do ato, precisamos de cada dia nos profissionalizar. E nós, pela Realiza, pelo que eu conversei já com o Tomás, com o Júlio, nós vamos ajudar o nosso corretor a ser independente e ser a maior house do Brasil. Eu abro falando o seguinte, bom dia, corretora da maior house do Brasil. Se não for, vai ser. Eu creio nisso. Obrigado. Até a próxima, Alex. Foi muito Valeu, bom. gente. Bom dia. Depois convida ele para falar mais sobre a mídia. Ele top demais, ele sempre tem ideias boas. E na próxima quarta-feira, 8h55, te aguardo aqui para mais uma boa conversa aí. Te vejo no pódio. Vai.